Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Tendências na RCI em cadeia com a RCS, todas as sextas-feiras às 11, com repetição às 21, e cá estamos nós, mais uma vez, para abordar as novas tendências de mercado. Hoje temos um convidado muito especial no nosso estúdio, que é um empresário na área do empreendedorismo, com grande proatividade nesta área, e também o presidente da Associação Empresarial de Lafões, que é o engenheiro Gil Ferraz. Hoje iremos abordar as tendências do empreendedorismo e do Portugal 2020. Olá, Gil. Olá, bom dia. Bem-aja por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje connosco a abordar esta temática tão atual e pertinente para apresentarmos aos nossos ouvintes. Gil, na qualidade de presidente da Associação Empresarial de Lafões e também empresário, explique-nos qual é o real significado de empreendedorismo, que é uma terminologia que hoje é efetivamente uma tendência, não é? Olha, bom dia e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui ainda por cima a debater estes temas que finalmente são moda. Nós começámos com estas questões de empreendedorismo ainda na ANGE e lembro bem que no início, quando escrevíamos a palavra empreendedorismo, dava erro. Lembro também muito bem no início que isso não era popular, ser empreendedor não era bem popular a todos os níveis, mas finalmente está na moda, como tudo, a perseverança. O empreendedorismo hoje em dia é desenvolvido com muitos prismas, tantos prismas que às vezes se esquece que empreendedorismo é fazer. E o empreendedorismo que nós defendemos no âmbito das associações empresariais e das empresas é o empreendedorismo empresarial, é ser empresário. E isso é muito importante, o foco nas coisas concretas. Até a própria net hoje em dia tem tanta informação sobre empreendedorismo que por vezes, sendo informação obviamente importante, mas muitas vezes baralha, distrai, tira o foco do objetivo. E realmente acho duas questões. Por um lado, há claramente um DNA empreendedor. Há pessoas que claramente são empreendedoras. E também há outras pessoas que, fruto ou da necessidade ou da oportunidade, se fazem empreendedores. E como tudo, também pode ser um caminho onde se aprende errando, onde se aprende fazendo. É claro que com conhecimento é fundamental estudar, é fundamental inovar, é fundamental ser proativo, mas fazer, concretizar, nem que seja para errar, aprender e melhorar. Pena é que a nossa sociedade não seja muito tolerante com o erro. Poderia ser mais. Precisamente, e dar aqui uma margem de erro claro. E de aceitação às novas implementações, porque a errar aprende-se e evolui-se naturalmente. O empreendedorismo, por outro lado, a nós em Lafões diz-nos muito. Lafões é fruto do empreendedorismo. Temos marcas e empresas que hoje são um ícone, mas que não são só de hoje. É claro que a Metalomecânica, com a Martifer, com a Constálica, com outras, são marcas que hoje em dia estão na moda, mas nem tanto nós, mas os nossos pais têm outras marcas, por exemplo, ligado ao frango. Não é por acaso que Oliveira de Frades é capital do frango e tem grandes empresas no cluster do frango, mas temos, por exemplo, um outro exemplo de empreendedorismo que não é muito cool, não sei porquê, não é muito valorizado, mas o empreendedorismo termal que temos nas termas de São Pedro do Sul. As termas de São Pedro do Sul são das maiores termas de Portugal e das maiores da Península. É também um forte exemplo de empreendedorismo termal e hoteleiro. A mancha hoteleira das termas de São Pedro do Sul, agora cidade de São Pedro do Sul, tem a dimensão de Viseu, quer dizer, uma terra relativamente pequena, com um grande enfoque de empreendedorismo. Por outro lado, em Vozela, por exemplo, existem várias empresas ligadas ao turismo e ao que eu chamaria ecoempreendedorismo, que muitas delas são referência nacional. Por exemplo, o Centro Português de Sustentabilidade está em Campia, Vozela. Ora,
temos exemplos práticos, não precisamos de gastar o nosso tempo a falar de teorias. Aliás, até sugeria algumas empresas, porque não, visitarem Lafões e fazerem um benchmarking de empreendedorismo com as excelentes empresas e empreendedores que temos em Lafões. Muito bem, fica aqui o desafio para nossos ouvintes e seguidores digitais, naturalmente. Gil, mas agora pegando aqui na terminologia que utilizou ao nível do ecoempreendedorismo, não se importa de explicar aos nossos ouvintes em que é que consiste este ecoempreendedorismo? É, do meu ponto de vista, a grande tendência. Este ecoempreendedorismo junta normalmente todas as questões de sustentabilidade com as questões sociais e com as questões tecnológicas. Trata-se também de apresentarmos propostas disruptivas. O que a nossa sociedade precisa, e normalmente os bons empreendedores são aqueles que têm um desígnio de vida. O bom empreendedor não é aquele que faz a empresa para ganhar dinheiro. Isso é uma consequência do bom trabalho. Os empreendedores que são marcantes eram pessoas que tinham um propósito de vida e eles criaram as suas empresas com esses grandes propósitos até de mudar o mundo. E nessa sua missão de mudar o mundo, que era muito maior do que a microempresa que começam a desenvolver, realmente depois traz-lhes colateralmente, aliás, alguns escritores dizem que não se deve seguir os objetivos muito diretos, o objetivo não é venda de 5, venda de 6, venda de 7, são muito mais além, que depois darão as vendas de 5, de 6, de 20, de 1000, de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões e por aí fora. É assim que, por exemplo, os unicórnios têm sido atingidos, não é com planos de negócios, desculpem uma expressão, feitos à contabilista do século passado, que hoje em dia abundam, infelizmente, no empreendedorismo, que são bases de trabalho, são bases de trabalho, mas não são mais nada do que isso. Hoje em dia temos de ter outros modelos disruptivos, isto é, todos nós temos de pensar muito diferente e temos que ir para fora da nossa zona de conforto a todos os níveis, da educação à parte empresarial, obviamente, à parte institucional. O ensino era fundamental ser aqui um catalisador da diferença. Embora o nosso ensino até seja de referência internacional, por vezes nós criticamos muito internamente, mas é uma crítica de amiga, é uma crítica para melhorar. Sim, em termos de método, somos uma referência ainda. Não há dúvida, e mesmo isso nota-se no empreendedor português. O empreendedor português é do melhor do mundo. E é do melhor do mundo sem grandes meios. Nós claramente que não temos um ecossistema de apoio ao empreendedorismo, ainda não temos. Onde é que estão os business angels? Onde é que está o capital de risco? E paro por aqui, não é? Claro. Por isso é que não é só Portugal, é a Europa está muito preocupada com isso, porque a Europa produz muita ciência e produz muito pouca ciência aplicada. Porquê? Porque não há, efetivamente, um tal ecossistema de apoio ao empreendedorismo que existe nos Estados Unidos, de uma forma mais simples, mais pragmática e mais direta. Faltam-nos aqui estes meios efetivos, faltam-nos, por exemplo, unidades de transferência de tecnologia, faltam-nos unidades de ligação universidades-empresas, precisamos delas como do pão para a boca, nós como empresários precisamos delas diariamente como do pão para a boca. Digo-lhe mais, se nós não conseguirmos com as universidades, com os politécnicos, com o centro de saber, com os centros tecnológicos é mais difícil, na nossa região não há nenhum, nem no interior. Se nós não conseguirmos criar formas de colaboração com o centro de saber, dentro de muito pouco tempo estamos todos obsoletos. Isso preocupa-me a mim imenso. Esse é que é o grande desafio, é o desafio do conhecimento, é o desafio da inovação. Mas a inovação é com conhecimento. Da integração de saber e partilha de áreas, tendo como foco a inovação. Exatamente. Por exemplo, preocupa-nos imenso a baixa formação média do empresário. Se calhar nos quais me incluo. Eu sou engenheiro eletrónico, mas muitas vezes nossos pais dizem que os nossos saberes de licenciatura é ao nível da antiga 4ª classe. Isto acho que é uma crítica positiva. Nós temos que evoluir continuamente. Se calhar nós, para sermos um grande gestor,
primeiro problema, temos de ter várias competências. Depois perguntamos, então ao nível de quê? Da 4ª classe, do 9º ano, do 12º? Não, devíamos ser mestrados ou doutorados em várias áreas. Mas isso é quase impossível. Pois é, gerir uma empresa é uma tarefa muito difícil e que precisamos de saber e de competências. E era muito importante que houvesse aqui flexibilidade dos empresários, das estruturas, mas também dos centros de ensino e de saber para levarem o conhecimento aos empresários. Eu só me foco nos empresários, então todas as outras classes têm o mesmo mérito, porque os empresários criam emprego, criam riqueza, criam a sustentabilidade das regiões e por isso defendemos a nossa classe nesse sentido, obviamente com ética, com sustentabilidade, é claro, defendemos também os valores são fundamentais, não há dúvida nenhuma. Muito bem, Gil, obrigada pela partilha. Gil, agora direcionando aqui ao programa Portugal 2020, que é claramente uma oportunidade para esta evolução no que toca aos apoios financeiros. Este Portugal 2020 trata-se do acordo de parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a atuação dos 5 fundos europeus estruturais e de investimento. Estes princípios de programação estão alinhados com o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, que como já referiu anteriormente, são o foco principal, prosseguindo daí a estratégia Europa 2020. Gil, enquanto visão e empreendedor nato que é e tem demonstrado no mercado, fale-nos um pouco das oportunidades deste programa Portugal 2020 ao nível das candidaturas direcionadas para as empresas, para a inovação destas empresas e para os empresários e até novos projetos. Sim, em minha opinião, o Portugal 2020 é um excelente instrumento. Mas não é para todos e para todas as situações, como tudo. Não há um fato que sirva a toda a gente. Serve a alguns, não serve a outros. Era muito importante, às vezes, que os empresários experimentem o fato antes de o comprar. Da mesma maneira que fazem quando vão ao pronto a vestir, nisto deviam, do meu ponto de vista, fazer mais ou menos o mesmo. Porque senão os sapatos estão muito apertados, ou são muito grandes e não se consegue caminhar, ou afinal era um sapato de salto alto e eu queria umas galochas, e não encaixa uma coisa com a outra. São instrumentos importantes que tentam, e acho que são feitos, embora nós, empresários, normalmente somos muito críticos, isto é, somos muito críticos na sua aplicação prática, é sempre difícil agradar a todos, são excelentes do ponto de vista teórico. São instrumentos que realmente estão bem pensados, estão bem estruturados. Do ponto de vista teórico, nada a dizer. O problema é na prática. Ora, aí é que é. Sim, porque estes instrumentos é a parte importante. Tentam agradar a gregos e troianos. E depois, obviamente, agradará mais a uns e menos a outros. O Portugal 2020 parte também do princípio que as empresas e as ideias de negócio têm uma certa maturidade, o que nem sempre é verdade. A primeira lição, diria que era de, antes dos empresários se meterem no Portugal 2020, falarem com outros empresários, que estejam lá já no meio do Portugal 2020, para ver se é tudo bom, se é tudo mau, se não é. Teoricamente, e os organismos dizem-no, e muito bem, é que deve concorrer quem tem condições para fazer o investimento sem o apoio do 2020. Até porque o apoio do 2020, eu digo muito a amigos meus, é para gastar. Não é para receber, é para gastar dinheiro. E depois eles complementam e dão-nos, enfim, grosso modo, às vezes metade do dinheiro, outras vezes 1/3 do dinheiro. Uma coisa que era importante no Portugal 2020 era não só o tal fundo perdido, que é o que faz correr os empresários numa primeira ponto de vista atrás do investimento, mas eram os mecanismos de apoio financeiro, nomeadamente a nível da banca. Podíamos e devíamos já ter instrumentos adaptados às empresas, porque existem alguns instrumentos. Estão adaptados ao que os bancos querem, estão adaptados ao que eventualmente o Portugal 2020 quer, não estão adaptados ao que os empresários querem. Essa parte dos empresários foi um bocadinho esquecida e há tanto dinheiro nessas linhas para aplicar, com baixíssimas taxas de aplicação. Porquê? Porque aquele fato não é o fato à medida dos empresários.
E penso que até nem era muito difícil fazer fatos à medida dos empresários. As linhas de financiamento que tanto são promovidas, digamos. Promovidas, da promoção. E que são um isco apetecível para os empresários que desconhecem estes pormenores que está a referir. Não é? É a velha diferença entre a teoria e a prática, que há sempre uma diferença, mas que não seja tão grande como é atualmente. Agora, o Portugal 2020 é um bom instrumento. Nós, empresários e pequenas empresas e pequenas associações empresariais, temos uma grande expectativa que não sei se vai acontecer efetivamente. Era porque, fruto até do gravíssimo problema dos incêndios e que afetou a nossa região e não só, o que é que nos deparamos? É que precisávamos de outro tipo de instrumentos. O Portugal 2020, com as melhores das intenções, está focado em metas que não são realistas para a pequena empresa. Por exemplo, uma empresa Oliveira de Frades ou São Pedro do Sul, se vender para 2 ou 3 países, já é fantástico. Mas isto a nível do Portugal 2020 é uma má pontuação. Quer que venda logo para 5 mercados e com estratégias diferenciadas, não venda tudo para a Europa, porque se a Europa entra em crise, venda para a Europa e para, sei lá, para a América Latina ou para a Ásia. Então como é que uma pequena empresa, de um pequeno concelho, de repente dá o salto para o mundo e em 2 anos? Isto é uma utopia. É claro, teoricamente, completamente certo, na prática é um desafio bastante grande que deve ser medido. Agora, podiam estes instrumentos suscitar muitas outro tipo de soluções, como existe, por exemplo, a possibilidade de existirem projetos conjuntos, que era fundamental, e projetos conjuntos com base nas associações, que permitia que a pequena empresa não vá sozinha por ela, mas vá em conjunto com as outras. Isso é os melhores instrumentos para as pequenas empresas ganharem. Naturalmente. Só que a união faz a força, e numa pequena empresa aliar-se com outra empresa, com outras competências. Claro, só que não acho, pessoalmente não concordo que uma empresa ganhe 5 ou 6 milhões e um grupo de empresas no conjunto sejam 200 mil euros. Então damos a 5 milhões e a um grupo de outros 200 mil euros. A aritmética está aqui um bocadinho desproporcional. É claro que os 5 milhões propõem-se a criar emprego, são os motores da economia. Percebemos isso perfeitamente, e para o país e para todos nós é fundamental termos motores de economia, só que há uma discrepância, do meu ponto de vista, aritmética. O meu problema é só com a aritmética, não é com a filosofia, é que são dados muitos milhões para um lado e muitos poucos para o outro lado. E podiam, nomeadamente a questão dos projetos conjuntos, ser uma forma de democratizar e de ajudar as pequenas empresas, até porque elas muitas vezes não precisam de ajuda de A a Z. Ninguém gosta que se lhe ensine tudo. Ninguém gosta que se lhe diga tudo. O empresário é um autodidata e gosta de fazer por ele. Agora, muitas vezes precisa do catalisador, ou precisa de uma primeira prova, ele precisa de acreditar, ele é como Tomé, gosta de pôr o dedo na ferida. Mas depois de ele experimentar, ele tem capacidade, tem inteligência, tem know-how, muito melhor que qualquer consultor que lhe faça uma candidatura. Ele sabe muito mais da sua prática, do mercado, dos clientes, das tendências. Ele sabe. É claro que depois tem que ter um consultor que lhe escreva um floreado um bocadinho mais bonito, ou que lhe ajude, que isso realmente é importante, a estruturar a estratégia. Exatamente, e criar um posicionamento. Exatamente. Ora, essa estratégia leva ao tal posicionamento do produto, que lhe traz o valor e que realmente o Portugal 2020 há uma coisa excelente que tem, é de obrigar o empresário a estruturar o seu projeto. Isso é fantástico. Obriga-o a ter as ideias num lugar bem estruturadas, obriga-o a ter um posicionamento, obriga-o a pensar na cadeia de valor e alerta-o precisamente para as cadeias de valor a nível internacional. Porque se bem que nós, às vezes, numa empresa mais local, pensamos que desde a ideia à fábrica e ao vender vamos fazer tudo, num mundo globalizado isto é extremamente difícil. A maior parte das empresas que são competitivas, elas têm uma pequena contribuição numa cadeia de valor muito mais alargada, numa cadeia de valor global e internacional. Por isso, a tendência que temos cá, e muito bem, e fruto deste governo, e do meu amigo João Vasconcelos, que enquanto Secretário de Estado lançou muito bem o programa Indústria 4.0, que é a tendência das empresas apostarem em tecnologia, porque lhes dá competitividade e porque a maior parte das vezes é a forma mais barata e mais eficaz de aportar valor à empresa. É muito mais fácil pegar em tecnologia
ir e arranjar clientes e mudar processos e mudar as características do próprio produto, acrescentando valor, competitividade e um outro posicionamento, do que inovarmos só puramente no produto, embora seja fundamental termos bons produtos. Isso é especialmente notório em tudo que é o nosso produto tradicional, produtos endógenos por aí fora. Nós não precisamos fazer maçãs melhores, precisamos é de as vender de uma forma melhor e com outras metodologias. Mas aí estou a ensinar aqui a missa ao vigário, não é? Nas tecnologias. Mas concordo plenamente, Gil. Gil, e agora pegando aqui no programa, focando na componente do incentivo à investigação científica, tecnológica e também na área da inovação, portanto, esta forte componente de investimento com o foco nestas áreas, fundamentalmente, vai ao encontro das novas tendências de mercado e aos novos modelos de negócio? Completamente, mas completamente. Nós já temos, por exemplo, nós temos em Lafões empresas que eram pequenas há 7, 8 anos e que hoje em dia são empresas de uma grande dimensão, precisamente porque desenvolveram projetos de investigação tecnológica com a Universidade de Aveiro, passo a publicidade, e neste momento faturam milhões porque têm produtos competitivos do melhor que há no mundo, porque foi a conjugação, a empresa de Lafões com a Universidade de Aveiro. Nós gostávamos muito também de ver esse binómio de empresas de Lafões com o Instituto Politécnico de Viseu. Por exemplo, no caso das Termas de São Pedro do Sul, há projetos de investigação com a Universidade do Porto. Era importante haver aqui com a Universidade de Viseu, era fundamental. E isto é uma obrigação de todos nós, obviamente nós incluídos, mas também das estruturas de ensino que têm perdido alunos, obviamente. Mas nós, empresas, não nos podemos queixar que perdemos clientes. Não temos tempo para nos queixar. Se perdemos uns clientes, estamos atrás de outros. E, por exemplo, eu próprio, até porque neste momento vivo relativamente perto do Instituto Politécnico e só fazia formações fora até de Portugal, senti-me na obrigação também de dar um passo, não ser crítico, mas dar um passo, ir fazer um mestrado até numa área fora da minha área, mas precisamente as tais competências que hoje em dia temos de ter e que não... uma transversalidade. Perfeitamente, perfeitamente. E é importante essa transmissão de conhecimento, mas todos nós, não nos basta andar a ler livros e a fazer cadernos, que é 90% do trabalho que se faz. Está bem, isso é saber ler, escrever e contar. É importante, mas não basta. Essas competências não basta. Temos de procurar em conjunto quais são as competências. E acho que as universidades também podiam aprender alguma coisa com os empresários, porque se os empresários, muitas vezes não fazendo by the book, com novas metodologias de ensino, de autoensino, de formar as equipas próprias, que muitas vezes fica a cargo dos próprios empresários. Eu acho que isso deviam ser cases de aprendizagem de ensino. Como é que isso é possível? Como é que é possível nas empresas aprenderem-se e fazerem-se às vezes grupos de investigação com base no zero, sem ter uma infraestrutura pedagógica por trás daquilo? Mas se produz resultados, acho que devia ser analisado, todos tínhamos a ganhar com isso. E acho que nós, sendo uma cidade pequena, é claro, pequena para dentro, grande para fora, e ainda bem que assim é, não deve ser visto como um problema, mas como uma oportunidade, como acabamos por estar muito próximos uns dos outros. Acho que podemos ter aqui um ecossistema, e já que Viseu pretende ser uma Smart City, mas ser Smart City não é só um nome. Smart City quer dizer, cada um de nós tem de pensar como é que vai contribuir, como é que vai mudar para ser realmente um bocadinho mais smart. Não é fazer o mesmo by the book e insistir sempre no mesmo. Temos que mudar as nossas mentalidades, cada um de nós, e apontamos para nós empresários, temos de estar continuamente a aprender, mas gostávamos muito que as outras entidades fossem mais abertas e connosco também corressem alguns riscos e inovássemos a sério. É que esta inovação que fala ao 2020, desculpe-me uma expressão, não é uma treta. Quando o empresário compra uma máquina, a máquina tem que ser inovadora a nível mundial. Não basta dizer que sou o melhor lá da minha rua. Não. É para competir na Liga dos Campeões. E por isso precisamos estar todos em conjunto. E acho que se nos juntarmos mais, partilharmos mais, debatermos, encontrarmos aqui outros formatos do tal crescimento inteligente, também é isso que a Europa quer. A Europa o que quer não é que façamos o mesmo.
dão-nos dinheiro no âmbito destes 2020 e da estratégia da Europa 2020 para procurarmos novos métodos, novas formas de nos organizarmos. Por isso é que até dão dinheiro a alguns projetos, são projetos de alto risco. Podem correr bem ou podem correr mal e devíamos assumir esse risco. Acho que Viseu tem uma grande oportunidade porque nós competimos com outros territórios que não estão parados. Basta comparar-nos com Aveiro e ver qual é a nossa competitividade. Nesse sentido, podemos fazer algum benchmarking para darmos um passo em frente. Darmos um passo em frente, sem dúvida. Gil, eu estava a ouvi-lo atentamente e rapidamente consegui fazer aqui uma análise do meu dia-a-dia, fruto do meu percurso também académico e, de facto, como sabe, frequente neste momento o doutoramento no Porto, mas que por sinal já tem a integração com a Universidade de Aveiro, ou seja, é a partilha de competências mais práticas, mais teóricas e também integram as empresas e nas próprias aulas temos empresários a falar dos projetos que têm vindo a ser implementados no contexto digital, que é a área que estou também a direcionar. E pegando no contexto da Smart Cities e nas tendências, efetivamente, temos analisado que a tendência é o vetor entre 3 chavões: é a governança, é a tecnologia e é os cidadãos, ou seja, integrar, chamar o cidadão para participar desta inovação, porque se a cidade inova completamente de uma forma desligada das necessidades do cidadão, não será uma cidade inteligente, adaptada às necessidades, certo? Portanto, a tendência das cidades inteligentes, há aqui um fator de inovação e muito focado no cidadão que diz respeito à cocriação deles mesmos, não é? O que mais me preocupa, até porque sou engenheiro eletrónico e no meu início de carreira fui investigador na Universidade de Aveiro, onde me formei. E não há dúvida que na investigação nós tínhamos uma cultura muito própria e as ligações da investigação com o mundo empresarial, eu compreendo que não são fáceis, já estive do outro lado da barricada. Não é fácil porque são contextos diferentes, objetivos diferentes, timings diferentes, não é fácil. Mas acredito que com um bocadinho de esforço, parte a parte, podemos fazer, não digo milagres, mas algo de efetivamente inovador, que nos trará competitividade a todos, porque nós concorremos com outros territórios que não estão parados. Nós temos o melhor fator competitivo, é a massa cinzenta portuguesa. Nós, portugueses, e aliás lembro-me bem, quando na Universidade de Aveiro participámos em projetos, a Universidade de Aveiro tem projetos internacionais desde sempre. Aquilo que agora se começa a falar em teoria é uma prática corrente há muitos anos, desde sempre, desde que foi criada. E logo de início, nós enquanto estudantes participámos em projetos internacionais, mas a fazer coisas em concreto. Não era a teoria, não era a estudar, que eventualmente ia escrever umas coisas, escrever e fazer. Trabalhámos com colegas de outros países. E no início tínhamos aquela coisa, agora o português, íamos para feiras internacionais, e nós, então, tecnologia portuguesa. Para feiras internacionais do centro da Europa íamos um bocadinho. Então quando lá chegamos vimos que eles tecnicamente eram piores do que nós, as organizações também eram idênticas às nossas. Nós pensámos, estão aqui meia dúzia de investigadores de Aveiro, o que é que nós somos? Eles devem ser mega estruturas. Não eram nada, eram tipos iguais a nós. Tinha uma grande diferença. Nós, na altura, olhávamos muito só para o mercado português, fruto também de sermos ultraperiféricos na Europa, e eles tinham uma visão global. Isso é que nos fazia aqui a diferença. Por isso, nós, quando temos as mesmas oportunidades de mercado, do mercado global, somos do melhor do mundo. Por isso, acho que temos as características ideais para os novos desafios da competitividade. Acho que nós, portugueses, se nos soubermos organizar e partilhar e não criar guetos de que uns é que têm acesso à informação e fazem tudo e outros não têm nada, porque estas oportunidades tecnológicas são uma grande oportunidade, mas podem ser um grande risco. Naturalmente. Eu sou um bocadinho, por exemplo, eu pessoalmente gosto pouco de utilizar redes sociais, porque sendo engenheiro eletrónico sei que isto tem altas debilidades, que finalmente
começam a falar nelas, finalmente. Aleluia. Algum dia... Os contornos e as estratégias que estão por trás. Ora, isto que tem... é possível manipular. E que veja-se uma coisa, a intensidade tecnológica tem levado... não tem levado a uma democratização da riqueza. Antes, pelo contrário, o aumento da intensidade tecnológica, o que nós temos visto é que nos leva a modelos sociais de meia dúzia muito ricos e as classes médias a desaparecerem. Nós cá em Portugal temos sentido isso. Basta nós olharmos para os nossos pais, não é preciso ir muito longe. Olhamos para os nossos avós e para os nossos pais e vimos qual é o impacto que está a ter neles. É que a seguir vamos ser nós. É que nós achamos que isso só acontece aos outros. Não, isto vai-nos acontecer a nós de uma forma muito mais abrupta. Os ciclos tecnológicos estão a ser cada vez mais curtos, mesmo quando, por vezes, nos aparecem jovens com projetos tecnológicos altamente avançados, o que me preocupa neles é a capacidade de adaptação. Porque às vezes, quando têm um bom projeto para começar, isso é ótimo, mas muitas vezes leva-os a cristalizar numa tecnologia. E isso é o princípio do fim. Porque aqueles que são muito bons hoje, se não evoluíram continuamente, daqui por poucos anos, são os obsoletos do amanhã. E também nós estamos nessa parte. Nós temos todas as características para poder ser os obsoletos do amanhã, se não arranjarmos aqui novas formas de aprender em conjunto. Novos inputs e partilha. Partilha. Que essa é a chave, em rede. É o chavão aqui da competência da inovação. Exatamente. Que é a partilha, que é a integração, irmos buscar as tais equipas interdisciplinares e o trabalho. Essa é uma das características. Por exemplo, há universidades, mesmo cá em Portugal, há universidades que juntam em projetos, por exemplo, de empreendedorismo, jovens de cursos diferentes. E há outros que fazem a moda antiga, metem meia dúzia deles do mesmo, vocês vão fazer o trabalho de grupo. Nossa Senhora de Fátima, estão ainda no século XIX, nem no XX, no século XIX. Mas ao menos é por isso que o acesso à tecnologia e à informação deve servir para cada um de nós abrir um bocadinho o espírito, porque aí é que podemos aprender, podemos evoluir, com certeza que vamos errar, correr riscos e errar, mas também é assim que vamos aprender. Preocupa-me a mim muito que nós estamos no interior, temos de ter uma competitividade redobrada, porque o acesso às oportunidades não é igual. É que não é igual mesmo. Estamos muito longe do centro de decisão, estamos um bocado longe das oportunidades. É claro que a tecnologia, teoricamente, aproxima as pessoas. Proporciona essas oportunidades de uma forma mais rápida. No entanto, obviamente que as grandes oportunidades ainda não estão aqui e nós sentimos isso diariamente. Sim, eu por acaso até dava um exemplo, um bom exemplo tem sido feito em Portugal, pela Startup Portugal. Neste momento existe uma rede de empreendedorismo que começa a funcionar, não é perfeita, mas é muito importante. Existe uma rede, as incubadoras estão todas em rede e são dezenas a nível nacional, isto é espetacular. E esta rede de incubadoras está a entrar numa rede mundial de incubadoras. Isto é uma oportunidade perfeitamente fabulosa, principalmente para os nossos jovens que estão a começar. Primeiro, poderem estar em rede. Um erro, normalmente, do empreendedor é que ele estava orgulhosamente só, às vezes fechado em casa, e não estava dentro do mercado. Ora, ele podendo estar no mercado, nesta rede de incubadores, que deve ser aberta, as incubadoras têm que ser espaços abertos e de passagem. Nós não podemos prender uma vida inteira aqui o empreendedor a cabernês de baixo ou a cabernês de cima. Temos que lhe dar oportunidades de ele começar, temos que deixar voar para fora, temos que deixar voltar outra vez, voltar a voar para fora, voltar a vir, voltar a ir. Tem que ser fluxos aqui de conhecimento. Às vezes temos um bocadinho quando tentamos prender a pessoa à terra, se nem os filhos prendemos à terra, não prendam os empreendedores, por favor. Antes, pelo contrário, teremos que dar a liberdade para poderem crescer. Exatamente. E evoluir. Exatamente. Não é? Muito bem, Gil. Relativamente às competências do futuro, na sua opinião, quais é que devemos valorizar e adquirir? Eu não sei. Não tem a bola de cristal. Eu não sei. Devemos... Eu numa das edições, acho que foi este ano, o ano passado, digo, da Web Summit, passam por lá muitas pessoas e não se aprende by the book isto ou aquilo, mas temos contacto com muitas realidades. E um dos maiores investidores do mundo, que é um tipo como nós, não é nenhum super hiper sumo, perguntaram-lhe também assim muito claramente qual era o segredo dele, como é que ele tinha tantos investimentos e tantos bons investimentos, o que é que ele fazia? Ele dizia, simples, eu estudo e aplico.
Agora, não estudo em ciclos de 10 anos, nem de 5, nem de 3. Se calhar faço ciclos de estudo de um mês ou dois e aplico, e um estudo de um mês ou dois e aplico. Se vejam o que o nosso ensino tem que se transformar. Precisamente. É por isso que, quando até às vezes levamos aqui de uma cultura como a nossa, que existe a cultura de estudar não sei quantos anos, para outras culturas que as pessoas precisam de um emprego amanhã, e diz, não, você agora vai andar a estudar 3 anos, então morre de fome durante estes 3 anos. Temos de quebrar aqui barreiras, não estou com isto a querer de forma nenhuma ser revolucionário. Devemos continuar a ter toda esta organização by the book que faz parte da nomenclatura, mas devíamos ter muitas outras mais. Umas com muito sucesso, outras com pouco, outras mais ou menos, mas a riqueza que isso nos podia dar era enorme. Nós temos muito esse exemplo quando na ENGE experimentámos muitas coisas novas. Muitas correram extremamente bem, outras correram extremamente mal e outras correram mais ou menos. Mas isso foi possível porque a ENGE, há muitos anos já, tinha e tem uma rede de incubadoras a nível nacional. Aliás, chegámos a criar incubadoras lá fora, o que numas alturas eram politicamente extremamente bem aceites, inauguradas por seus ministros, e noutras alturas eram fechadas porque já não estavam dentro da estratégia do âmbito do país daquela altura. Por isso, nós empresários estamos habituados a que a mesma ideia, numa altura ganha um prémio e noutro contexto a mesma empresa é tirada como um mau exemplo. E isto é um caminho que os empreendedores têm que aprender com os empresários. Sou muito crítico quando vejo muitos projetos de empreendedorismo que não têm empresário nenhum. Ou tem um empresário meia hora num júri. Por amor de Deus. Isto é como uma equipe de futebol que não tem treinador. O treinador tem que lá estar todos os dias, tem que viver com eles, tem que respirar futebol. Ser empreendedor como o futebol não se aprende numa tarde. Claro. A experiência, a vivência, o erro, o contacto com o problema. Ser empresário é resolver problemas todos os dias, mas ser empreendedor é viver no mundo dos sonhos. Isso é o mundo da tontice, nem é dos sonhos, é da tontice e desfocado da realidade. Acho que devia ser obrigatório os empreendedores aprenderem com empresários. Nós, quando queremos aprender música, vamos para uma escola com músicos, não é? Quando queremos aprender futebol, é para uma escola de futebol. Acho muito mal termos tanto promotor de empreendedorismo, até por uma coisa, o mindset do empreendedor não é o mindset do funcionário público. Perdoem-me a minha franqueza. Não é o mesmo. O contexto não tem nada a ver. O pensamento de um e do outro, as preocupações de um e do outro, o grau de incerteza de um e do outro não tem nada a ver. Obviamente. Então como é que eu posso aprender empreendedorismo com funcionário público? Por amor de Deus. Então já agora o mesmo faço a escola de música e de dança e tudo. Por amor de Deus. Isso preocupa-me imenso. É porque se eu andar numa escola de música e é um funcionário público que me ensina a música, posso tocar melhor, pior, e quando chego ao sarau lá de casa, mais desafinado, menos desafinado, batem-me palmas. Agora, quando eu me monto a empresário, sem ter o mínimo de preparação e saber o que é uma empresa, posso empenhar a família toda para algumas gerações. Isto pode ser um crime complicado de resolver nos pequenos territórios. Aliás, na parte social, até foi o 6/9, penso eu, que apresentou casos muito concretos para perceber quando instituições que não estão minimamente preparadas para o empreendedorismo se metem em projetos de empreendedorismo e condenam a vida de pessoas que já estavam mal. O empreendedorismo é realmente uma moda, pode ser uma oportunidade de vida, até às vezes quando a pessoa tem dificuldades, pode ser, mas tem que ser com uma responsabilidade enorme. E com um alinhamento muito, muito próximo da realidade, e lá está, com esta estratégia e visão do lado empresarial mais prático do dia-a-dia e das dificuldades. Por exemplo, chegam-nos empreendedores nas associações empresariais, quero ser empreendedor não me lembro de um que era um restaurante. Já trabalhaste num restaurante? Primeira pergunta. Não, então vai para lá trabalhar para saberes como é. Pronto. Ora, obviamente, se eu estivesse num concurso de empreendedorismo, desculpem-me a brincadeira, da minha junta de freguesia, nunca ninguém lhe dizia isto. Até lhe dava um prémio de empresário do ano. E depois ele acreditava, ia-se mesmo ter empresário. Ia desgraçar a vida dele. É complicado, porque nos pequenos territórios, se nós temos assim meia dúzia de maus exemplos,
condenamos meia dúzia de famílias e contribuímos para a famosa desertificação que aqui temos. Esta desertificação não vem do éter, vem de muitos erros que cometemos sucessivamente. Naturalmente, Gil. Muito bem. Gil, bem-aja por esta partilha de experiências e proatividade. Contudo, teremos que terminar por hoje as nossas tendências. No entanto, lanço aqui o desafio e em modo de conclusão, o que é uma tendência para si no âmbito do empreendedorismo atualmente? É difícil porque existem várias. Eu acho que a grande tendência é o empreendedor tem que ser uma pessoa muito bem preparada, tem que ser uma pessoa com conhecimento muito sério das coisas. O grande desafio é que deve tipicamente ter um bom conhecimento técnico, só que depois tem que ter as tais soft skills, isto é, tem que saber estar no mercado, tem que saber, diria eu de uma forma muito simples, tem que ser educado, educação com letra grande. Se ele já trouxer educação de casa, fabuloso. Se a escola o ajudou com mais educação e conhecimento, ainda mais, fantástico. Depois, eu acho que a grande skill do futuro é trabalhar que nem um doido. Essa é que é a skill. É resiliência. É resiliência. Trabalhar, não desistir, trabalhar e não desistir, trabalhar e não desistir, com fortes conhecimentos. Quais são os conhecimentos que realmente fazem sentido hoje? Conhecimentos profundos de tecnologia, conhecimentos profundos de como funciona o mundo, como é que socialmente estamos organizados, uma grande consciência social e ambiental, que são fundamentais. Não se podem montar empresas que não respeitem a sociedade, que não respeitem o ambiente, isto é impensável. O conhecimento do mundo é fundamental e o domínio aprofundado das línguas. É preciso saber, eu fico triste quando por vezes, eu admito que a minha única satisfação é que devo ser eu que estou errado, mas vejo muitas pessoas fazerem opções por determinados cursos e carreiras, onde todas as carreiras são possíveis, não há nenhum pragmatismo. Mas é difícil, por vezes, em carreiras que têm muito poucas saídas profissionais, estarem centenas de pessoas naquela área. Acredito que aquela área é fundamental para a sociedade, mas se calhar não precisa de centenas, precisará de meia dúzia, bons, excelentes, que sejam dos melhores que há no mundo. Não precisará tanta quantidade. Hoje em dia notamos que há uma forte necessidade de pessoas com formação nas tecnologias. Eu diria que, se puderem, apostem na tecnologia. E até diria mais, não precisam às vezes de ir para a tecnologia pura, não será fácil de atingir, mas a tecnologia ligada àquilo que são as suas competências pessoais, que são os seus gostos, que são a sua maneira de estar natural, porque vai encontrar no casamento entre aquilo que intimamente motiva a pessoa e com uma ajudinha da tecnologia, é uma indústria 4.0 para as pessoas. Será da mesma maneira, unir o melhor dos dois mundos, portanto. Muito bem. Gil, mais uma vez, bem-aja por esta partilha. Caros ouvintes, bem-aja mais uma vez por estarem aí desse lado a acompanharem as tendências. E já sabem, acompanhem-nos todas as sextas-feiras, façam um like na nossa página do Facebook e sigam-nos também através do nosso canal do YouTube. Portanto, aguardamos por vocês até à próxima sexta e bem-aja.